Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast. Então, roda a vinheta, Davi. E hoje estamos recebendo no nosso estúdio, nada mais, nada menos, já foi meu pastor Davi Nunes. Ele tá nervoso, gente. Um pouco. Por favor, fale para quem não conhece. Todo mundo conhece o senhor, mas fale quem é o pastor Davi, casado com quem, pai de quem e avô de quem, né? Por favor. Vou tentar enumerar todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Davi Nunes. Sou casado com a pastora Verônica Pimenta. Sou pai da Tayane Yasmin. Pai da Sara Eloá. Sogro do Netinho. Meu Deus do céu. Se não falar dele, ele morre depois. Vai ficar triste. E vovô da Safira. Pronto, olha aí. Vovô da Safira com 15, quase aí uns 16 dias de nascida. Mas tem ali alegrado a casa, tem sido ali um momento novo para nós, né? O vovô. E isso é muito novo. E estamos aí. Vamos aí. Primeira neta, né? Imagina. Primeira neta da primeira filha. Olha isso. Então já vê como é que é, né? Tá todo bobo o pai, né? A casa só tem mulheres ali, hein? Só. E aí Jesus chegando ajuda. mais uma. Jesus ajuda o pastor Davi. Meu Deus. Pastor Davi, o senhor foi convidado porque tivemos uma conversa muito edificante. Eu conheço o pastor Davi porque já foi nosso pastor quando congregávamos na Paraná 20. E o senhor tem caminhado, né, numa linha de mensagem muito edificante, principalmente que hoje esse bate-papo, você mulher pode assistir, mas vai ser para você homem, e preste atenção que você vai ser edificado. E nós temos conversado bastante sobre essa questão da saúde mental dos homens, né? E nós conversamos ontem, na verdade, sobre isso. E como o senhor tem visto, como pastor de uma igreja local, percebido que muitos homens têm essa dificuldade de falar o que sente, né? E as fases da vida vão chegando, seja luto, seja uma neta, um filho novo, e às vezes o homem não expressa isso. O senhor, como um pastor, né, da igreja, como aconselha homens, tem visto isso? É o mal desse século. Por favor, nos ajude, nos oriente. Primeiro, é muito bom ter esse espaço, né? É muito bom a gente poder iniciar, dar voz a essa demanda, que hoje se tornou uma demanda, né? Hoje isso é uma demanda. Como pastor local, nós percebemos que o homem por natureza, ele já tem aquele perfil, e a gente volta, né, sempre com aquelas frases, né? Homem não chora. Verdade. É o que a gente vem carregando desde criança. Homem não chora, engole esse choro, você precisa ser forte, você precisa enfrentar situações. Então, o homem por si, ele já vai crescendo com esse estigma de que ele precisa ser forte, ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Sim. E hoje, o que acontece? Esse acúmulo de sentimentos, de emoções, isso vai trazendo um dano muito grande. E a gente vê aí a maioria sofrendo com isso. Então são problemas que vão somatizando na saúde, não tem como, vai descarregar em algum lugar. E isso atinge não só a saúde emocional, mas como física. Acho que o senhor já tenha visto casos de pessoas doentes fisicamente por conta disso. Sim. Quando a gente vai para essa área da saúde mental, uma das primeiras coisas que a gente já vai estudando e tendo de informação e conhecimento é de que tudo aquilo que você armazena de emoção e sentimento vai descarregar em algum lugar. Entendi. Vai descarregar em algum lugar. Dependendo da quantidade de tempo armazenado, aquilo vai somatizar. E vai descarregar numa gastrite, uma ansiedade, uma depressão, vai ter problemas físicos e reais. Porque tem muita gente que acha que nem
As crises de ansiedade, os sintomas são parecidos com problemas cardíacos, né? Taquicardia, sudorese, tremor nas mãos, né? Aquela palpitação, aquela falta de ar, que a pessoa fica... Então, tem gente que acha, isso é frescura, isso aí não é, isso é uma realidade. E se isso não for tratado, não for cuidado... isso se torna algo bem prejudicial para a saúde. E que nem na geração que nós vivemos, a gente vê que movimentos aí fora do padrão que nós cremos, né, vem com essa ideia de vamos desconstruir essa imagem dos homens. E eu tenho sentido nessa maneira. Ou é rígido, não fala de nada de sentimento e fechado, ou foge e se esconde, né? Então, assim... Falta esse equilíbrio e isso tem atingido não só a saúde, mas o senhor vê esses comportamentos prejudicando até a questão do andamento da igreja? Como que o senhor consegue perceber isso? Isso prejudica, mas tem algo interessante. Por quê? Essa questão do homem não falar... nem todo mundo tem o mesmo perfil. Sim. Nem todo mundo tem o mesmo temperamento. Tem homem que ele já tem uma facilidade de falar. Não é uma proporção maior, desejável, né? Que é aquilo que a gente espera, de que o homem por si mesmo ele tenha esse entendimento. Mas a gente tem alguns homens que têm facilidade de se expressar. Mas a grande maioria, vamos colocar aí, chutar aí uma porcentagem... eu acredito que uns 75% dos homens têm essa dificuldade de se expressar. E o não se expressar gera complicações. E não é só em questão de física, pastor Felipe, é familiar também. Entendi. São familiar, relacionamentos de trabalho, relacionamentos congregacionais, no nosso caso, igreja, tudo isso é afetado. Então, qual que é a questão da coisa? Esse equilíbrio, ele precisa ser buscado. Agora, alguém precisa falar. Tem que ter iniciativa. Tem que ter uma iniciativa. Entendi. Tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo. Então, como você hoje, sendo um líder, sendo um pastor, como você vai fazer para poder começar a puxar isso, né? Você vai sair puxando a língua dos homens. Você precisa iniciar de alguma forma. Então, hoje não há uma adaptação do evangelho. O evangelho não se adapta. O evangelho é o evangelho. Então, mas como um pastor, como um líder de um departamento, de uma determinado núcleo de uma igreja, no nosso caso, nossa igreja ela é departamentalizada. Sim. Então, nós temos líderes de departamento. Outras igrejas não têm, mas tem líder de célula, tem líder de vários outros setores na igreja. O que esse líder pode fazer, o que esse pastor pode fazer? Ele pode incorporar num sermão, ou ele pode incorporar numa reunião essa questão de você pode falar. Entendi. Você pode falar. E se você não falar, isso pode acarretar em alguns problemas. Só que essa questão do equilíbrio, ela é bem complicada, porque nem todo homem ele está disposto a viver. E esse é o princípio, né? Tem que estar disposto, né? Eu acho que parte daí. O que cabe a nós é trazer isso colocar isso na mesa, vamos dizer assim, colocar isso na mesa. Você precisa falar, você precisa se abrir. Por quê? Porque a maioria dos dilemas que você vive, das complicações que você tem no seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, problemas no trabalho, irritabilidade, tudo isso pode ser uma causa psíquica. Entendi. Isso pode ser uma fadiga mental, um estresse aí exagerado. E você pode falar, não é que você precisa, vamos mudar a fala, né? Você pode falar sobre isso. É mais ou menos isso. E o senhor acredita que toda essa fadiga, né, esse sufocar emocionalmente, ele pode atingir a fé? Eu posso deixar de crer mais?
vai abalar a minha fé ou a minha crença em Deus, o meu envolvimento com Deus no sentido, tipo assim, de profundidade, ou só esfria um pouco com essa experiência pastoral que o senhor tem, né? Olha, não só esfria, como pode afastar de vez. Nossa. Pode afastar de vez. Por quê? Porque toda a nossa movimentação como ser humano depende da nossa mente. Tudo depende da nossa mente. Trabalho depende da nossa mente. Família depende da nossa mente. E a fé também. A fé precisa da mente. Se não tiver uma mente saudável, não tem uma fé saudável. Entendi. Não tem uma fé firmada. Então, por que tratar da saúde mental? Porque você precisa da sua mente para você ter uma fé saudável. Se você não tem uma fé saudável, a sua espiritualidade, a sua vida religiosa, a sua vida com Deus, ela vai ser uma vida doente. É um relacionamento com Deus que, na realidade, ou você tem um relacionamento com Deus ou você não tem. Certo? Não tem o meio termo ali. Não tem o meio termo. Entendi. Ou você tem um relacionamento com Deus ou você não tem. E se você tem um relacionamento com Deus, então isso precisa, dia após dia, momento após momento, você vai amadurecendo esse relacionamento. Porém, quando a sua mente não está boa, e quando a mente não está boa, porque ela dá sinais. Sim. Ela dá sinais. Todo ser humano, o seu corpo, o seu organismo, eu não sou especialista em saúde, mas a gente entende isso. Sim. Todo corpo, ele dá sinais de que ele não está bem. Tem alguma coisa que está... Alguma coisa está errada. Tá errada. Então, se o comportamento, o meu comportamento não é o de costume, não é aquele que eu sempre estou habituado a desenvolver os meus relacionamentos dentro da minha casa, então tem alguma coisa errada. E o primeiro a identificar isso é o próprio indivíduo. Sim. É a própria pessoa. Então, não tendo uma saúde mental muito equilibrada, e esse equilíbrio ele é necessário. Não tendo uma saúde mental equilibrada, pastor Felipe, automaticamente tudo que depende da minha mente ele vai sofrer algum dano. Vai ter uma consequência, né? Vai ter uma consequência. Não tem jeito. E isso que o senhor falou é interessante, até marquei aqui, eu gosto de anotar como até uma pregação. Mente saudável, fé saudável. E às vezes a gente vê em departamento, e eu como lidero um departamento, né? Mas essa pessoa não consegue, a fé está abalada e tal, e né, a gente já orou, já impôs as mãos, já fez campanha, e vai ver uma questão de saúde emocional e que precisa ser tratado. E nessa vida pastoral, quantos anos o senhor está pastoreando já? Pastoreando, nós temos aí cerca de um pouco mais de, acho que 13 para 14 anos. Sim. Pastoreando igrejas. Estamos na nossa 16ª igreja, né? São aí 16 igrejas pastoreadas, dentre elas diversas experiências vividas não só com Deus, mas com pessoas. Né? A igreja é feita de pessoas, A igreja é feita de pessoas. Você vê como uma coisa liga a outra, né? Como, e aí a gente expande um pouco esse pensamento, pastor Felipe. Por quê? Porque se a saúde mental não estiver boa, a fé não vai estar. Sim. E uma igreja só se movimenta por fé. Verdade. É o sentido de... Se uma igreja, se uma igreja ela tiver na 51% de pessoas com uma fé doente, vamos colocar assim para dar aquele impacto, uma fé doente, então essa igreja ela está doente. Sim. E uma igreja ela pode ser tudo, menos uma igreja doente. Que aí perdeu o rumo, perdeu tudo. A missão. E nessa experiência de pastorear a igreja, o senhor já vivenciou em outras gerações, em outras épocas, uma necessidade maior do que essa que nós estamos vivendo de falar sobre isso, de saúde mental? Tá. Você só vê a necessidade quando você passa por ela. Entendi. Ninguém consegue ver a necessidade se não passar por ela. Então, essa questão da saúde mental só foi uma realidade para mim quando eu precisei. Gostei disso.
Você entendeu? Sim. Quando eu precisei. Porque para que você vai comprar um curativo se você não está cortado? E aí não sabe nem usar o curativo porque... Entendi. Você não tem necessidade. Ah, mas o Felipe se cortou. Ah, o Emanuel se cortou. Mas eu não sei o que é isso. Eu nunca me cortei. Entendi. Eu não sei qual que é essa dor. Eu não sei. Para mim não serve isso. Por quê? Porque o ser humano sempre tem na mente dele isso não vai acontecer comigo. Então, para mim não é necessário. Agora, quando você vive a necessidade de ter uma mente saudável... E você vai procurar tratar isso, você vai se aprofundar nessa questão, aí a gente começa a ver o quanto é necessário. Depois disso foi que eu comecei a entender que falar de saúde emocional e principalmente a saúde emocional do homem é fundamental em púlpito de igreja. E muitos ainda não passaram por isso e não vivenciaram. E o senhor me fez sair do script falando sobre isso, né? Que só sabe quando se passa. Né? E quando o senhor passou por isso, se o senhor quiser explanar também fica à vontade, isso mexeu, tipo assim, eu sou pastor, estou passando por isso, mas eu sou pastor, é meu título, eu vou ficar menos pastor, porque assim, já ouvi algumas pessoas, tipo, eu sou líder. Não, mas o líder não pode sentir isso, eu deixo de ser menos líder, e aí o senhor está trazendo uma experiência que o senhor viveu. Né? Então, assim, o senhor sentiu menos pastor, menos apto para isso ou não? Pelo contrário, porque já ouvi muitas pessoas tipo assim, eu não posso mostrar essa fraqueza. Eu não posso porque eu sou pastor, porque eu sou o líder. Né? E eu acho que isso afunda mais, não sei. Aí eu ouvi. Isso é interessante por quê? Porque isso é o que o homem sempre ouviu. Entendeu? O homem sempre ouviu. Vamos colocar um pouco as mulheres nisso, a gente tira elas depois. Mas a gente coloca um pouco da mulher. Por quê? Porque tanto a mulher como o homem, que tem aquele chamado para a liderança no meio evangélico, tem esse entendimento. Eu não posso demonstrar fraqueza. Entendi. Aí é do líder, né? É do líder. Não o líder homem ou mulher, mas é a posição de liderança. Sim. A posição de liderança, todo mundo tem isso na mente, que o líder não pode demonstrar suas fraquezas. Isso pode funcionar muito bem no mundo corporativo. Lá fora. Sair, bater o cartão e acabou. Empresa, tudo. Dentro da igreja isso não funciona. Entendi. Por quê? Porque nós somos firmados em cima de uma verdade. A nossa liderança não é firmada naquilo que você demonstra ser, mas naquilo que você é como essência. Verdade. Uma liderança, ela não está estabelecida com base numa aparente força, numa aparente estrutura emocional muito bem colocada. Não, pelo contrário. A nossa liderança espiritual, ela é firmada dentro de um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quem firma uma liderança não é o próprio Deus? Sim. Ele que constitui, né, as autoridades e tudo. Sim. Então é um engano nosso, não vou chamar de burrice, mas é um engano nosso achar que se a gente esconder alguma coisa com relação à nossa própria vida, isso vai fortalecer a nossa liderança. Sim. Então a gente colocamos aqui tanto homens quanto mulheres. Vocês não precisam esconder quem são, e muito menos o que sentem. Por favor, deixa eu fazer um adendo, pastor, porque precisa muito disso. Às vezes as pessoas têm esse chamado, e você está nos ouvindo, e muitos líderes nos acompanham, né, independente do ano, seja esse ou daqui 2030, ouvindo isso. Cuidado, líder. Líder de igreja, né, de núcleo, de célula, você não é super-herói. Né? Essa questão de trazer, a gente às vezes se inspira, e o senhor foi muito, muito cirúrgico, e o senhor teve essa experiência profissional, corporativa também, eu acho que isso é importante, e fazer essa comparação. Às vezes a gente traz, tipo, porque eu sou chefe no trabalho e quer aplicar as mesmas técnicas dentro da igreja. Não, quem diz, o jovem vai dar ruim, não vai dar certo, porque não é a mesma coisa. Então, assim, existem coisas que são aplicáveis? Sim. Mas toma cuidado com isso, você não é super-herói, você não precisa, tipo, eu não posso mostrar fraqueza. A gente tá conversando com alguém que não tá falando porque leu, porque passou. E eu posso testificar porque sei disso. O senhor veio dessa vida corporativa, né? O senhor também já vivenciou em empresa e hoje lidera... Empresas. Então... isso é uma grande realidade, é uma verdade. Então,
vamos tirar um pouco agora a questão das mulher. mulheres, A gente tira as mulheres e a gente volta a falar da saúde do homem. Se entre mulheres também tem essa questão de, quando ocupam um cargo de liderança, de não mostrar fraqueza, não demonstrar que estão passando por alguma fase, alguma crise existencial, se tanto homens quanto mulheres têm na posição de líder, se a gente tirar as mulheres, isso agrava mais ainda do homem. Sim. Porque isso já é algo natural do homem. Então você soma o natural do homem com uma posição de liderança. Aí pronto. Não, esse camarada ele não vai demonstrar fraqueza nenhuma. Sim. E quanto mais aquilo vai somatizando nele, quanto mais ele vai sentindo a pressão, quanto mais ele sente que ele está perdendo o controle, ele está perdendo a mão, ele está perdendo qualquer sensação de perda de autoridade, mais isso vai inflacionar. Vai reforçando essa ideia, né? Muito, muito. Eu não posso demonstrar, não posso demonstrar. E aí entra algo que é muito perigoso, porque de alguma forma, e aí entra um pouco dos nossos estudos dentro da saúde mental, tudo aquilo que você vai reprimindo dentro de você, isso vai somatizar em algum lado. Entendi. Né? A alma ela vai falar de alguma forma. Então, quando a gente simboliza as coisas, a gente põe para fora, a gente fala. Né? Um dos recursos que a gente usa é a oração. A gente ora, você está falando. Então, ali você tem liberdade de conversar com Deus. A gente falou ainda há pouco sobre o afastamento, né? Quando se tem qualquer tipo de... não vou dizer problema, mas algum acidente de percurso ou algum trauma, uma perda, um luto, alguma coisa, alguma questão que envolve a saúde emocional e aquilo afeta, isso não é simbolizado, não é falado, aquilo vai reprimindo. Sim. Aquilo vai ficando ali, vai acumulando dentro da pessoa. Por que afasta? Porque a gente não consegue ser sincero com Deus. Entendi. Porque Deus não conhece tudo? Sim. Deus Antes sabe, de eu falar, né? Antes da gente falar. O salmista, no Salmo 139, ele não fala isso? Sim. Antes de sair uma palavra dos meus lábios, já sabe. Então, por que Deus visita Adão no jardim se Deus já sabia que Adão tinha caído? Faz sentido. Para quê? Por que Deus, sendo Deus, eu sei que o homem caiu, eu não vou lá. Eu vou para quê? Para ver ele caído, ver ele fugindo? Deus poderia muito bem, Adão caiu, deixa eu colocar esse aqui de lado, vamos tentar de novo. Deus é Deus, poderia fazer qualquer coisa. Ou já ir visitar brigando, né? Claro. Ele foi visitar como ele sempre fez, né? Depois que não teve. Por isso que a gente fala que Deus não tem sombra de variação. É isso. Deus não muda quem ele é. O pecado do homem não fez a visitação de Deus mudar. Não altera a personalidade, não altera a divindade, não altera a posição, a postura, o trato, o amor, o carinho. Aí Paulo vem e fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus. É isso. Então, quando Deus visita Adão sabendo como Adão estava. E mesmo assim a postura não mudou. Não mudou. Foi como todas as outras vezes, né? Você entende? Olha isso. Agora vamos olhar para Adão. E Adão fez o quê? Qual a postura de Adão? Fugiu, se escondeu. Então, é isso que o ser humano faz. E vem desde o Éden, então, isso. A herança que a gente tem. É a herança pecaminosa. Olha isso. A queda proporcionou essa ruptura de relacionamento saudável com Deus. Isso. Então, quando o homem ele não tem uma saúde mental equilibrada, ele começa a se esconder dentro dele. Sim. E isso, às vezes, não é falado, mas é demonstrado com atitudes, com comportamento. E às vezes o reflexo dentro de casa ainda é pior ainda, né? Com quem convive, Sim, filhos, esposa. Sim. Então, olha só onde a gente vai. Você está no seu serviço, você toma uma bronca do seu chefe. Você não pode gritar com o teu chefe. Você não pode dizer para ele as verdades que você poderia dizer. As emoções que vieram. Não. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo, você vai reprimir aquilo. Sim.
Só que quando chega dentro de casa, o filho pega, quebra um copo ou comete pequenos erros. Então, a bronca que esse filho leva não é por conta daquilo ali. Ele leva a bronca do pai que tomou a bronca do chefe. Porque o chefe eu não posso, mas o filho existe uma autoridade e eu posso falar, né? É isso aí. Só que esse pai não está fazendo isso porque quer. Ou porque ele está descontando no filho porque ele quer. Entendi. Isso é o inconsciente dele colocando para fora algo que ele guardou lá atrás. Algo que ele reprimiu. Agora, se isso acontece com uma pessoa, numa situação específica, imagina o quanto de situações que esse homem já não guardou dentro dele. Sim. É o famoso encher o copo, né? Encheu, transbordou. Vai transbordar, não tem jeito. E não tem como você falar assim, eu não quero mais encher o copo. Não consegue ter esse controle, né? Não tem. É algo que é inevitável, né? Você sempre precisa esvaziar o copo para enchê-lo de novo. Não dá para você ser uma esponja, absorver aquilo, porque aquilo vai sair de algum lado. Sim. Vai sair de alguma forma. Então, eu acredito que hoje, o homem ele pode começar a procurar ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. E isso vai em todas as áreas, pastor Felipe. Isso vai atingir um homem saudável, é um casamento saudável. Um homem saudável é filhos saudáveis. Sim. Um homem saudável é um emprego saudável. Todas as áreas da vida desse homem serão beneficiadas pela saúde emocional que ele vai ter. O senhor consegue definir, não sei se é apto isso, só perguntas difíceis hoje, né? Aproveitar aqui, olha, a mesa, né? Tá se aproveitando, gente. Tá se aproveitando. O senhor acha que essa negligência que a maioria dos homens cometem, eu posso considerar que isso é um pecado? Essa negligência com a minha saúde mental? Essa é difícil. Bom, eu não acredito que seja pecado, né? Eu não acredito que seja pecado. Mas a gente precisa pontuar isso. Por quê? Uma saúde mental fragilizada no homem, ele vai buscar alívio em outros lugares. Excelente, entendi. Entendeu? Então vamos lá. Vamos já que a gente está falando sobre polêmicos, né? A gente vai. Hoje, qual que é o mal do homem? É pornografia. O mal do homem hoje é a pornografia. E o que é a pornografia? É uma válvula de escape. Ele precisa de uma sensação. E essa sensação, ela vem com satisfação, né? Dentro da saúde mental tem uma área que estuda isso, né? Satisfação. Eu preciso compensar alguma coisa. De alguma maneira. De alguma forma. Então, eu chego do trabalho cansado, eu estou estressado, a gente não pode justificar pecados. Olha aí. Né? A gente não está justificando o erro de ninguém, a gente está criando aqui um precedente para que as pessoas, então eu vou fazer isso. Não, é justamente o contrário. Sim. Então, enquanto eu estou com a minha saúde mental talvez um pouco desequilibrada, mas eu não estou buscando alívio em nenhum lugar, então não classifico como pecado. Entendi. Agora, a partir do momento que eu começo a querer buscar alívio e justificar isso através dos problemas que eu estou vivendo, a pressão que eu vivo no trabalho, a pressão ministerial... E aí vai? Aí eu vou para um vício... Seja aí qualquer tipo de vício já é pecado. Sim. Então eu não posso me tornar um viciado, um dependente de qualquer hábito que me dê satisfação só porque eu estou passando por um problema. Não vai justificar isso, né? Não justifica. Então aí é onde entra a questão do pecado em si. Perfeito. Pecado é uma prática que é colocada para fora. Entendi.
Então, assim, e aí, que bom que o senhor trouxe essa elucidação para nós, né? Porque, às vezes, e eu perguntei porque eu já ouvi, tipo, não é pecado eu não cuidar da minha saúde mental. Ok, não é. E às vezes a pessoa se apoia nisso. Só que o caminho que ele vai me direcionar vai me afastar de Deus. E assim, que ideia lúcida que o senhor trouxe para nós. E isso me faz refletir, porque o que acontece? Isso pode virar um ciclo, né? Sim. Inclusive, porque assim, se vem de uma criação familiar assim e que não se expressa, que nem exemplo, como o senhor falou assim, os homens têm mais dificuldade de falar. Eu acredito também que já que tem dificuldade de falar, seja com cônjuge, né, com a sua esposa, com terapeuta, com o seu pastor, consequentemente, o senhor não acha que vai atingir a sua fala, a fala do homem que tem dificuldade com o próprio Deus em oração? Com certeza. Porque assim, se ele não consegue expressar com alguém que ele conhece... É isso aí. Deus ele não vê, ele sente. Aí, ó, agora recebe essa que é de graça. Se você está com dificuldade de orar, não consegue orar, ou faz aquela oração, né? Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoa os alimentos, que nunca falte em nome de Jesus, amém. E não tem algo de errado. Com certeza. Tem assim, tá claro que a sua saúde emocional não tá boa. Não tá boa, porque não assim, tá quando o senhor falou isso pra mim, tipo, tem dificuldade na conversa, mas a oração é uma conversa. E se eu não, tá tudo bem. Se eu só quero guardar, eu não vou conseguir abrir pra Deus, porque quem é Deus? Tipo, tá distante, né? Nessa minha ideia, na minha saúde mental, vai ficar assim. E é preocupante. Então, quando a gente escuta alguns irmãos, amigos falando assim, nossa, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus. Não é só uma falta de fé, não. É uma saúde mental abalada. O senhor quer complementar? É só uma questão interessante. Quando a gente briga com algum amigo, discute com algum amigo, no primeiro dia ou alguns minutos depois, fica muito difícil manter esse relacionamento. Sim. Fica muito difícil você falar com essa pessoa. Principalmente se foi o causador de algum dano. Sim. Entendeu? Se você, você errou em alguma coisa com um amigo ou até dentro de casa, você sempre tem dificuldade de conversar com essa pessoa. O que afeta o relacionamento do ser humano com Deus? Justamente dentro dessa área. Quando o homem comete qualquer tipo de deslize, ou quando ele está passando por algum momento de dificuldade, a mente dele automaticamente vai defendê-lo. E aí entra aquilo que a gente conversou ontem, né? A parte do cérebro que entra que fica ativa. Sim, que seria a do reptiliano, né? Isso aí. Ou ele vai atacar ou ele vai se defender. Isso. Então, como ele não pode atacar? Porque para você atacar, você tem que ter uma justificativa. Sim. Ninguém vai atacar ninguém, a não ser que esteja passando por algum problema. Mas livre de problemas mentais, ninguém vai atacar ninguém. Então, como que eu vou atacar alguém sem uma justificativa? Então, eu preciso me defender, eu vou me fechar. E é nesse se fechar. Porque você dobra o joelho para orar, ou você para um tempo para tentar orar e você não tem palavras. Por quê? Porque automaticamente você vai se expor. E o homem não foi feito para se expor. E a exposição, ela dói, vamos dizer assim, né? Muito, mas ela cura. Muito. A exposição mexe com o ego. É verdade. Mexe com o orgulho, mexe com com a nossa imagem. Eu não posso me expor porque eu sou líder, eu sou pastor. E se eu me expor, meu Deus, vão saber das minhas fraquezas, das minhas... É aí onde começa a haver ruptura no relacionamento conjugal. Sim. Porque, olha que coisa interessantíssima, e aí eu passo para você fazer aí os seus comentários. Olha só, um homem está sendo tentado no trabalho. Ele está de uma forte tentação ali, tem uma colega de trabalho que tá em cima dele. Você acha que esse homem vai ter liberdade de conversar isso com a esposa? Se não construiu, você já está se escondendo desde... Não tem. Hoje, se você pegar... de 100, você coloca aí 20 homens que conseguem falar sobre isso com suas esposas. Do contrário, o homem ele não vai conseguir. Por quê? Primeira coisa que ele vai pensar, qual é a reação da minha esposa? Se, gente, eu vou falar um negócio aqui, mas não que as mulheres falem isso, tá bom? Mas algumas falam e pensam, homem é tudo safado. Homem é tudo sem vergonha. E dependendo do hall de amigos desse homem que não é cristão, vai falar pra ele, é vantajoso. É claro. Né? Porque,
Nossa, entendeu? Olha o perigo da negligência. Tudo por conta de uma mente que não se cuidou. Sim. Tudo por causa de um homem que não conseguiu falar. E ficou acumulando. E, gente, homens, entendam uma coisa. Quando você está num abismo, facilmente o outro vai chamar você. Eu lembro que o senhor falava muito sobre isso, né? Não tem como. E vai, não adianta, vai nessa bola de neve. Quando o senhor falou sobre... Assim, não tem como fazer remeter isso. Toda vez que o senhor falou, esse erro, essa tentação, se esconder. Mais uma vez já vem a imagem do Éden de novo. Sim. Então, assim, a história está aqui, a Bíblia está clara do que aconteceu, e às vezes nós, no século XXI, 1000 anos que passaram e cometendo o que Adão cometeu no Éden. Né? Deus chamando e eu querendo usar as folhas da árvore para me esconder, ou terceirizar. No caso, tipo assim, a mulher que tu me deste, a serpente que falou, a árvore que está plantada no lugar errado, e não se posicionar no lugar, tipo assim, não, Deus, fui eu preciso ser trabalhado, porque vai mexer com o ego, né? Porque, na verdade, nossa, uma pregação vai dar isso daqui. Porque, pastor, tô pensando aqui. Peguem a caneta aí, gente. Tô pensando aqui. Deus ordenou isso a Adão. Falou assim, governe, de nome, dessa árvore você não se alimenta. Então, assim, foi dado a ele o poder e a liderança. E aí, de repente, ele falhou na liderança. É isso aí. E assim, eu vou falar pro Criador que eu falei na liderança. Vou me esconder. Eu sou o primeiro homem do universo, vou me esconder. E quando ele me perguntar, vou falar que foi a mulher. Mas foi a serpente. E quantos de nós não fazemos isso? Porque foi confiado uma família, foi confiado uma liderança, e eu opto em ou terceirizar ou esconder. E aí, eu sei que o senhor acho que não pensa dessa maneira, mas já ouvi muitas pessoas dizendo que essa questão de saúde mental ou das emoções é coisa de Satanás. Né? Hora que passa e põe as mãos e uma oração é suficiente. Eu acredito no poder da oração. Né? Mas eu preciso demonizar, acho que esse é o nome, né? Demonizar e dizer, tipo assim, não, isso é espírito ruim que tá com esses seus pensamentos, é só orar. Né? A Bíblia nos dá orientação de pessoas que passaram por saúde mental e abalaram e encontraram em Deus esse... Sim. O que o senhor diz aí para as pessoas que estão dizendo que quem vai psicólogo ou terapeuta é quem não tem Jesus? Não. Eita, que você cancelado agora. Procure cuidar da sua saúde mental de todas as formas, viu? Todas as formas. Então vamos lá. A Bíblia ela é a nossa regra de fé e conduta. Sim. Então tudo que ela conta é uma realidade, uma verdade para o ser humano. Então os maiores exemplos que a gente tem, Davi. Sim. Você olha os salmos de Davi, você vê um homem que foi muito ferido. Um homem que foi muito machucado. E às vezes pelos seus próprios erros. Você olha, ele que escolheu, né? Você entendeu? Você olha a família de Davi, o quanto esse homem não carregava de trauma. Sim. Ele tem um filho que abusa da própria irmã. Davi não faz nada. Ele tem um outro filho que mata esse filho que abusou da irmã. Cabe aí o abismo chamando o outro. Você entendeu? Aí ele também não fala nada. Então, você vê um filho que se deita com todas as suas mulheres diante de todos e faz com que ele fuja. Então, Davi era um cara que tinha tudo para ser uma ruína. Tinha tudo para ser um perdedor na vida. Um homem cheio de traumas, cheio de sentimentos reprimidos, cheio de mecanismos de defesa. Ele tinha tudo para ser. Mas você olha os salmos dele, você vê um cara quebrantado. Você vê um homem disposto a viver algo com Deus e colocando em Deus sua expectativa, sua esperança. Só que quando ele não está bem, ele fala para Deus. Ele diz assim, eu estou num charco de lodo, eu estou cercado de tudo quanto é lado. Literalmente se rasga, né? As vestes ali para... Ele se derrama diante de Deus. Então você vê um homem que entende muito bem que ele é um homem, ele é um ser humano, e que ele vive situações que é traumática. Mas você vê esse homem ali, diante de Deus, posicionado. Outro exemplo que a gente tem, o mais escrachado dentro disso, é Elias. Sim. Elias acabou de ter uma tremenda de uma conquista. Ele conquistou, ele conseguiu, olha só, gente, ele conseguiu provar para
todo mundo que estava naquele lugar que Deus era Deus verdadeiro. Isso é um sucesso de um evangelista. Tipo, mundial, né? Se tivesse jornal, tava em todos os canais. Tudo. Faz sentido. Então, Elias conseguiu mostrar para todo mundo que Deus era Deus verdadeiro. Sim. E que todos os demais eram falsos. Ele conseguiu mostrar isso para o povo, para os profetas de Baal e de Azera, para o rei. Ou seja, governo, religião, todo mundo. Ele conseguiu atingir a toda a sociedade, dizendo, olha só, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Legal? Beleza. Acabou aqui, vamos embora para casa? Como? Olha a mente desse camarada. O que ele viveu no dia? A Bíblia vai dizer que ele desceu e ele mesmo pegou a espada para matar os profetas. Agora imagine o tanto de sangue que não tinha nas mãos dele. Sim. Imagine ele matando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar nos 450 e depois os mais 400. Imagine quanto esse homem, mesmo que fosse um profeta poderoso como era Elias, imagine esse homem chegando dentro de casa para dormir. A hora que ele foi se lavar para poder tirar... Com certeza, verdade. Você entendeu? Imagine o quanto esse camarada não está ali vendo, porque... A Bíblia é muito clara, como diz, que esses homens eram homens e eram homens como nós. Carne, osso, sentimento, emoções. Sim. Então, imagine Elias se limpando do sangue. Ele não dormiu de noite. A Bíblia não diz, mas aí já a Bíblia me dá essa liberdade de fazer... Faz essa análise até emocional, né? Elias, esse homem não conseguiu dormir nessa noite. O tanto de morte que ele viu, ele não conseguiu dormir. Agora, quando você já está fragilizado, qualquer brecha pode desencadear uma crise muito grande. Então, ele recebe uma informação de que o que ele fez ia acontecer com ele. E aquilo ali é um gatilho para ele. Sim. O que aquilo disparou? Disparou assim, eu vou morrer. E ele recebe essa informação, né? Tipo assim, de uma pessoa e... Você entendeu? Mandaram um recado para você. Que recado é? Eu falei assim, vai acontecer com você o que você fez com os outros. Então, peraí. Então, meu Deus, então eu vou ele sabia colher. que Deus estava com ele, né? Tipo assim, depois do auge, vamos dizer que é um auge, sim, né? Auge, depois do auge que aconteceu, assim, aí uma palavra de uma pessoa faz ele ter esse gatilho. E aí ele faz o quê? Ele foge. Ele foge, vai se esconder, começa a pedir a morte, fala assim, me mata, só eu restei. Como assim? Como só você restou? E Deus é tão cuidadoso com ele, que Deus vai falar assim, não, eu tenho mais um povo aí que eu guardei, tá todo mundo aí, tá guardado, tá separado. Você não é o único, entendeu? Você não é o único, tem mais gente aí. Calma, dá tempo, vamos viver, vamos para cima. Então, e mesmo Elias sendo o profeta que era, poderoso, ele ainda teve uma crise terrível, fragilidade, terrível, né? E dentro dos profetas, a gente tem Jeremias. E esse, eu sou apaixonado por ele. Ainda disse esses dias na congregação. Eu tenho caminhado com Elias, com Jeremias, perdão. Jeremias. E quando você chega no capítulo 25 do livro dele, você também já está quase em crise junto com ele. Porque olha o contexto, pastor Felipe, e depois a gente volta para a questão da saúde mental. Olha o contexto. Josias era rei. Sim. E todo mundo sabe que Josias começa a reinar com 8 anos, e quando a gente foca em Josias, poxa, que reforma esse homem fez? Esse garoto, né? Essa criança, né? Essa criança que recebeu essa responsabilidade e chegou numa certa fase da vida, acho que por volta dos 15, 16 anos, já tinha uma decisão convicta, eu quero ser servo do Senhor. Dali para frente começa a fazer uma grande reforma. Sim. Reforma templo, reforma o culto, reforma tudo, junta tudo, organiza, pega, distribui exemplares da lei para que sejam ensinados, ministrados para o povo. Imagina que ele ouvia, né, sobre o reinado dele, né? Agora, olha só. A gente tem, no mesmo tempo,
Jeremias e Josias. Então, imagine você pregar quando tudo está dando certo e você pregar ao contrário. Falar, a população vai ficar contra mim, né? Quem vai acreditar em você? É? Por quê? Quem vai acreditar em Jeremias? Jeremias está falando assim, ó, vai vir juízo aí. É o seguinte, vai todo mundo ser preso, vai todo mundo cativo. Deus está vindo aí, Deus vai pesar a mão nisso, Deus vai julgar isso, Deus vai trazer juízo. Mas olha o contexto que está acontecendo. Está acontecendo totalmente o contrário. Josias está fazendo uma grande reforma. O templo foi reformado. O centro de culto foi reformado. Então, olha a cabeça de Jeremias. Quando Jeremias fala assim, o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei, é o ápice de que um cara, ele está quase entrando em parafuso. E o senhor falando sobre isso, meu Deus, vou fazer parte do pastor Davi. A prosperidade, ela não pode ser a minha resposta e a minha confiança de que tudo vai ficar em paz. Não. Porque esse reinado tava isso. O que tava dando errado? Tava tudo prosperando. Tudo prosperando. Então, tipo assim, por que eu vou acreditar em alguém que... Então, tomar um perigo. É um perigo muito grande, tipo assim, tá dando certo. Então, sim, Deus vai estar na... Tá dando certo aonde? Fora? É. Fora, tá dando tudo certo fora, aparentemente tá dando tudo certo, mas espera aí, é aí onde Deus chama Jeremias. Jeremias foi usado por Deus para trazer essa realidade. Eu não sabia. Tá tudo fora, tá tudo certo por fora, mas o coração de vocês está longe de mim. Então vocês me confessam com lábios, mas e o coração de vocês? Era como se Deus estivesse dizendo assim, vocês estão preocupados com o que está acontecendo secularmente na vida de vocês, mas e a mente de vocês, como está? Deus tem interesse em saber das nossas emoções. Todo tempo. Aí isso está nítido. A gente volta de novo lá para o Éden. Lá para o Éden. Deus está tentando falar assim, eu não estou preocupado com o que você fez, eu quero relacionamento com você. Eu marquei um encontro com você e eu compareci no encontro. Na mesma hora, eu não alterei a hora. Eu poderia ter me atrasado. E já sabia, né? Eu já sabia. Então, por que você dá mais ouvido às suas questões internas e se afasta do que você as apresenta para mim e vamos tratar junto? Olha aí. Vamos tratar junto. Vamos, excelente. Vamos... Por que Jeremias consegue viver isso? Porque ele é aberto com Deus. Imagina você chegar para Deus e falar assim, o Senhor me iludiu e eu estou iludido. É tipo, me enganou. Ilusão não é engano? Sim, sim. Então, o Senhor me enganou, o Senhor falou para mim uma coisa, mas estou vendo outra e eu estou aqui enganado. E ele viu Deus agindo porque ele abriu o coração dele. Não, assim, eu acho que se tiver frases de efeito, né, edição aí Davi, né, Deus tem interesse em saber das suas emoções. Pastor, mas quantas mensagens eu já vi pessoas, tipo assim, não, para, isso é só você orar, é falta de trabalhar na casa do Senhor, arruma um cargo que perigo, pastor, que perigo. E a gente olha nesse contexto bíblico e de 1000 anos também que passou, Deus falou assim, pode prosperar trabalho, o departamento pode estar bombando, sim, mas ele quer saber o que está no teu coração, as tuas emoções, e isso é o que vai dirigir o resto da vida, né? Então, meu querido, seja você líder, cidadão desse país, qualquer lugar, entenda uma coisa, Deus tem interesse e quer saber como andam as suas emoções, seu coração. Não baseie a sua fé e a sua intimidade com as prosperidades externas. Pode estar um sucesso o seu trabalho, pode estar sucesso os seus negócios, mas ele quer saber o seu coração. Isso é o que importa. E vai chegar uma hora que vai espanar e que vai dar ruim. Com certeza. Isso é da vida, né? É da vida. É igual a idade. Pastor Felipe, o tempo não vai me respeitar. O tempo não vai esperar eu melhorar. O tempo não vai esperar. Ou você acorda, levanta, sai para trabalhar, ou o dia passa e você continua deitado. E não vai voltar, né? E não volta. Então, o quanto antes um homem entender que a saúde mental ela é tão importante quanto qualquer outra coisa na vida dele, porque a gente já viu que um homem que não está com a sua saúde mental boa, ele vai trazer danos para todo
toda a sua vida. Toda a área que ele atua, tudo vai sofrer um dano. Tudo vai ter vai ser atingido. Então, agora, vamos olhar para o outro lado. Um homem com a sua saúde emocional equilibrada. Não é perfeito. Não é perfeito. Deus não exige isso de ninguém. Por que nós vamos exigir homens perfeitos? Não existe homem perfeito. Sim. Existe homens com a saúde equilibrada. Né? Sim. Esse homem com essa saúde emocional equilibrada, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom profissional, sim, ele vai ser um bom filho para uma mãe e um pai que ainda estiverem vivos, ele vai ser um bom crente, ele vai ser um bom crente. Se ele for um líder, ele vai ser um excelente líder. Entendi. Se ele for um pastor, ele vai ser um excelente pastor. Na área pastoral, e eu queria só pontuar isso também, na área pastoral, o desequilíbrio emocional ele é muito perigoso. Por conta da coletividade que você atinge? Entendi. Por conta a gente falou de não demonizar, né? Demonizar a questão da saúde mental. Só que existe uma questão muito interessante. Nós temos um adversário que ele é muito astuto. É isso que eu ia perguntar. Será que ele usa das fragilidades emocionais para nos atacar, lançar seus dados? Era isso que eu até marquei aqui, olha. Com certeza. Ele é especialista em se aproveitar de situações. Olha aí. Se tem alguém que é aproveitador de circunstâncias, é o adversário de nossa alma. O diabo, ele é especialista em se aproveitar. Ele não consegue saber o que tem dentro da minha mente. Ele não consegue ver. Ele só consegue ver através das minhas atitudes. Meus comportamentos. Meu comportamento. Quando ele percebe a menor ação, atitude, que esse homem, ele não tá legal... Ele vai usar disso para atacar. Ele vai começar a atacar. Tal, em todas as áreas. Então ele pega Jesus sai do batismo, Jesus acabou de ser batizado. Só que ele observa e vê que o Espírito leva Jesus para o deserto. Poderia ter levado Jesus para qualquer outro lugar. Faz sentido. Mas ele leva Jesus para o deserto. Peraí. Prestar atenção nisso aí. Se passam um dia, continua no deserto. 2 dias, continua no deserto. 10 dias, continua no deserto. 25 dias, continua no deserto. Opa! 40 dias, peraí, esse camarada não come? Porque ele sabia que ele era humano, né? Você entendeu? Esse camarada não come? Peraí, vem cá. Você não é filho de Deus? Você está com fome. Transforma a pedra em pão. É lícito. Tentando usar da fragilidade humana. Olha aí. Você está entendendo? E fez isso brecha com Jesus, sabendo que era o Filho de Deus. E agora imagina a gente. Imagine a gente, imagine eu, homem falho e fraco que sou, que carrega... E isso aqui é muito interessante. Todos nós carregamos traços de uma vida sem Deus. Sim. Mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico, que é o meu caso, nasci em berço evangélico, mas eu sei muito bem o que é o mundo sem Deus. Sim. Então a gente carrega isso, né? A gente traz essas experiências de uma vida sem Deus. Então, conhecendo como trazendo essa bagagem que a gente não consegue, porque ninguém tem amnésia, a não ser que tenha aí algum problema neurológico, alguma doença neurológica. Ninguém tem amnésia, ninguém esquece seu passado. Vê que esse negócio de que vou colocar um paninho na sua cabeça e você vai esquecer seu passado, vai nada. Vai nada. Alguns homens são atormentados pelo seu passado. E Satanás vai usando isso. Você entendeu? Então, o que o inimigo vai fazer? Ele vai se aproveitar dessa fragilidade e ele vai começar a atormentar a vida desse cara. E a importância de ter uma saúde emocional, uma vida de oração, porque senão você acaba espanando e absorvendo esses ataques, né? Sim. E uma coisa que o senhor falou que nem... Esse aí, a parte de Jesus é só a primeira, né? Ainda faltam as outras que dá para explorar muito mais. E aí algumas pessoas empoderadas de forma errada, eu já vi, né? Porque o inimigo é burro, porque o inimigo é...
E assim, o senhor falando sobre isso, toma cuidado, né? Porque a gente acha que, ou desdenha. Não que a gente precisa ter medo por causa do Senhor, ele é o nosso refúgio. Mas eu vejo muitas pessoas desenhando, não, porque o inimigo ele é burro. Não, o inimigo ele não vai. Na cabeça dele. E assim, a gente vai vendo que que nem a gente já falou no outro podcast, ele não tem pressa, porque ele já sabe a sua condenação, né? Então assim, e ele espera o tempo de fragilidade. Então cuidado com a autossuficiência de eu tenho Deus, eu tenho um cargo, eu tenho um título e Satanás é pequenininho demais para mim. Ele é pequeno por causa do Senhor que nós servimos, não por conta de nós. Tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente. E, pastor, vai abrindo várias caixinhas, a gente vai ter que fazer a parte 2, que já passaram gente. 1 hora. Passaram 1 hora já. 1 hora já? 1 hora. Nem chegamos na metade da conversa. Meu Deus. O que me chama a atenção, pastor, quando o senhor fala sobre o homem que tem uma saúde mental, né, saudável, ele é um pai, é um marido, e aí eu sou com uma experiência pastoral maior do que, né, a minha no sentido de congregação, já viu pais replicando, tipo assim, porque o pai criou o filho assim, né? E eu quero até fazer uma alusão aqui sobre este livro aqui, olha, da editora Vida, Pais Curado. E ele diz algo interessante, inclusive esse é do senhor, tá? Obrigado, editora Vida deu... Obrigado, ofereceu aí, ó, pro pastor Davi. E ele diz aqui no livro que todos nós temos famílias que negligenciaram em alguma parte. Independente daquilo que o senhor falou. Nasceu em berço evangélico. Assim, todos nós temos uma família que negligenciou em alguma parte. E a gente, se não for curado, ele fala, com o Espírito Santo em Deus, eu vou replicar isso. E o senhor vivenciou essas questões de ver, tipo, nossa, essa história parece do pai, que... Como que o senhor, qual a orientação pastoral, mas nós temos muitos pastores novos no nosso ministério que já dirigem igrejas, o que o senhor orienta sobre isso? Tomar esse cuidado, e já quero entregar para o senhor aí, olha, depois, vai dar, certeza, quem conhece o pastor Davi sabe muito bem disso, vai dar uma pregação essencial, porque é muito interessante, ele fala sobre essa negligência familiar e que às vezes a gente ignora, e ele fala que se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo, eu vou replicar automaticamente, como o senhor falou, pelo inconsciente. É inconsciente. A maioria das atitudes do ser humano, elas são oriundas do inconsciente. E essa questão do replicar aquilo que a vivência, as experiências da infância, as experiências da adolescência, o trato com o pai, como o pai tratava a mãe, como o pai tratava os filhos, ele vai fazendo aquilo da mesma maneira com a vida dele. E isso não é algo... Às vezes a gente vê pessoas, a gente já conversou, já tratou pessoas, mas vamos generalizar para não ficar pontuando muito, a gente vê pessoas que, quando chega para conversar, fala, não, mas eu vivi isso e eu consegui, e por que não está dando? Por que a minha esposa não consegue lidar com isso? Meu pai era assim, e se meu pai era... Então, carrega aquela questão de que se o meu pai fez, qual que é o problema? Eu fazer aquela herança também ali, né, seja negativa. É negativo, e às vezes tem pessoas que não percebem. Entendi. Tem homens, e gente, vamos abrir de novo, depois a gente fecha, tira as mulheres do assunto. E tem mulheres e homens que têm comportamentos, isso dentro de casa, relacionamento conjugal, no trato com os filhos, e isso se expande, né? O comportamento dentro de casa, ele vai se repetir na igreja, tá bom? Então, é bom a gente pontuar isso aqui. Tudo que a gente fala, que é de comportamento dentro de casa, de pai com filho, de filho com pai, de marido com esposa, esposa com esposo, ele é um comportamento interno dentro de casa, só que ele vai também se refletir dentro da igreja. E ninguém sustenta, né, essa performance contraditória. Não dá. Não dá para você tentar ser alguma coisa fora da sua casa. Vai chegar uma hora que você vai replicar a mesma coisa. Então, voltando ao nosso assunto, esse replicar de ensinamento ou de vivência, de traumas, isso é uma realidade. O que fazer? Conversa, é falar,
é falar. A gente tem uma área da saúde mental que ela vai trazer justamente isso, a cura pela fala. A cura pela fala. É curado por falar. Sim. Houve o pai de uma dessas áreas, ele começou a entender justamente que o que faria diferença, que curaria as pessoas, era justamente as pessoas poderem falar. Poder falar. É você sentar, ele entendeu isso. Ele entendeu. Ele foi trabalhar com outro médico que também atuava dentro dessa linha de tratar pessoas, mas ele tratava através de um outro método. Só que o método que o outro doutor usava, ele só curava as pessoas naquele momento. Entendi. Só que depois, passados os dias, os sintomas voltavam. As neuroses voltavam, as histerias voltavam. E aí, o que está acontecendo? E ele entendeu. Ele começou a falar assim, eu vou trazer uma outra abordagem. E ele começou a ouvir uma certa paciente, e essa paciente começou a apresentar melhoras através da fala. Melhora e a constância nessa melhora. Você entendeu? Então, olha só, embora sejam totalmente linhas diferentes, mas olha o que a Bíblia diz. Se você conversar, se você orar, a oração ela resolve praticamente 100% dos nossos problemas. Sim. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas são internos. O senhor, gente, eu vou ter que ler na Bíblia, vai passar de 1 hora, mas não tem nenhum problema não, né? E aí a gente vai caminhando pro fim e o pastor Davi vai lembrar dessa mensagem, né? Volta pro Jardim do Éden novamente, e Deus é maravilhoso, ele é onisciente, porque quando o homem peca, ele vai no mesmo horário, e ele, Gênesis 3:9 diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele poderia chegar falando, você errou, você me desobedeceu, e ele começou a fazer o quê? Diálogo. Ele começou a querer ouvir o homem. Assim, eu fico pensando, ele já sabe. Tudo. Ele viu, ele estava lá olhando, só que ele quis ouvir. Então, assim, a ciência vem trazendo cientistas, teóricos, né, comprovando que a fala ajuda na cura, e a gente abre a Bíblia e vê Deus aplicando o que ele ia revelar para homens depois. Isso. Tipo assim, fez uma pergunta, e pergunta é o quê? É um diálogo. Ele quer ouvir o que o homem tem para falar, justamente. Independente da justificativa, tipo, foi a mulher, ele já sabia que o homem ia falar isso, mas fala para mim, vem cá. Gente, desculpa aí, se você não entendeu, se você, né, e o que eu quero já caminhar pro finzinho, pastor, e o que mais me chama a atenção, eu sempre uso esse texto, é que mais pra frente a gente vai ver que, aqui mesmo em Gênesis, que quando Deus fala com Adão e ele vai, né, fala que errou e tal, e o Adão tá coberto de árvores, né, de folhas, antes de expulsar, ele faz o quê? Ele faz um sacrifício. Ele põe roupas de pele, porque assim, pensa, o homem pecou, o homem errou, descumpriu, e Deus não vai deixar ele ir de forma vulnerável com o seu corpo. Pelo contrário, ele faz primeiro o sacrifício, que a primeira morte de um animal foi isso, para proteger. Tipo assim, você vai ser expulso, você tá saindo, mas não vou deixar você vulnerável. Tem uma proteção sobre... Gente, se tu não deu glória a Deus, não empurrou tua mesa aí e rodou, desculpa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o senhor já ministrou muito bem sobre essa passagem. Eu queria que o senhor decorresse sobre isso para a gente caminhar sobre o Deus que nos protege, né? Sobre isso, tem esse cuidado. Deus é muito bom, né? Deus, ele resolve. Deus, ele resolve. Toda a causa que você coloca diante de Deus, ele vai resolver. Sim. Não da sua forma, não da sua maneira, mas ele resolve. Adão tinha um problema. Ele se enfiou num problema. Da forma com que Adão queria resolver, não ia dar certo. Então, Deus resolveu o problema de Adão. E Deus foi muito mais além. Deus poderia ter dito a Adão, o que você fez, isso vai repercutir para todo mundo. Para todo mundo. Até gerações de anos
de milênios para frente, você atingiu. Então, o que eu vou fazer com você não vai resolver só o seu problema. Vai resolver o problema de todo mundo. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem resolver o teu problema. É isso. Então, eu vou tirar você do jardim, eu vou cortar suas regalias, mas eu vou tirar você daqui com o seu problema resolvido. É isso. Então, Deus, ele é perfeito e especialista em ouvir. Senão, Deus não tinha deixado para nós a Bíblia e a oração, que é a base de comunicação com Deus. Sim. A gente ora, a gente se derrama diante de Deus e a gente vai para a palavra para poder ouvir o que Deus tem para nos dizer, para ter a orientação, para ter aquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Então, quando Deus visita Adão, Deus quer isso. Eu vou manter o relacionamento com você, mas o teu erro tem uma consequência. Sim. Então, eu vou resolver teu problema, mas saiba disso, que haverá uma consequência. Então, falar com Deus é a primeira coisa que tem que ter. Uma oração sincera diante de Deus, um derramar sincero diante de Deus. É dizer, Senhor, eu sou tentado, eu estou sendo tentado. Senhor, eu estou com desejos e esses desejos, eles estão me complicando. Por quê? Há uma estrutura dentro da mente humana e tudo que é desejo, que determinada área da mente humana não aceita, ela joga para o inconsciente. Sim. Ela não vai deixar isso fluir. Sim. Ela vai tentar barrar. Como se fosse ali um soldado armado. Não, você não pode passar aqui porque daqui para frente aqui é só coisas boas e você não é coisa boa. Então você vai ficar aí jogado num canto aí. Só que aquilo ali ele vai somatizar. E volta. Então, você tem desejos, você tem inveja, você tem sentimentos ruins. E às vezes a gente nem expressa essa oração, né? Não, ai, Deus, feio. Como se Deus fosse, epa, eu não vou escutar isso aí não. Que é isso? A gente tem um Deus que está disposto a ouvir tudo. Eu falo assim, Senhor, eu não estou bem, eu estou cansado emocionalmente, eu não aguento mais o meu casamento. Você não está dizendo para Deus que você não quer continuar casado. Sim. Você está dizendo para Deus que você está com um problema. Naquela situação. Cara. E Deus é especialista em lidar com problemas. Então, Senhor, meu casamento, eu não consigo, e essa é a sua área, eu não consigo criar meus filhos. Eu estou dificuldade em manter um equilíbrio emocional para criar, porque eu não tive isso dos meus pais. Eu tenho tratado os meus... Aí entra a sinceridade do homem. Aí o homem precisa cair na real e ser sincero com ele mesmo. Se você vê que seu relacionamento com seus filhos não é bom, você precisa ter essa noção. Não dá... E volta que o senhor falou, mexer com ego, né, pastor? É isso aí. Gente, estou tentando terminar, mas não dá. Esse livro vai falar sobre isso, pastor. Ele fala assim, não tem como os pais criarem os filhos que foi dado por Deus sem Deus. Ou seja, quem deu sabe como criar. Sabe como. Se não perguntar para ele, eu ainda nem leu esse livro, vale a pena você, pai, você, mãe, ter esse livro, Pais Curados, porque ele fala sobre isso. Os pais erram. Passou exatamente o que ele fala no livro. Ó, dá pra pessoa escrever a parte 2, hein? Aí, ele fala exatamente isso. Vou mandar uma mensagem pra editora. Opa, vamos, quem sabe o Davi lança o livro 2 aí, né? Ele fala sobre isso. Não tem como. Ele falou assim, os pais erram no século atual porque não pedem orientação para quem deu os filhos. E ele falou assim, ele dá uma comparação, né? O fabricante sabe como fez. Sim. Se deu problema, pergunta para ele onde ajustar as peças. E a gente faz o quê? Às vezes vai terceirizando, vai em métodos, vai em Google, vai em ChatGPT. Pergunta para quem te deu, para quem fez a vida gerar. Ele sabe com certeza, ó, guia por aqui, ele dá exemplo dos filhos dele. Vale a pena você entender sobre isso. E que mensagem gloriosa, pastor. Né? A gente vai encerrando. Olha aí, passamos o nosso podcast de 1 hora, mas eu quero louvar a Deus pela vida do senhor. Obrigado porque
Uma coisa que eu sempre falo aos meus amigos que estão aqui também colaborando na edição, que as nossas dores, elas não é só sobre o que nós sentimos, mas é o que Deus quer fazer em nós e através de nós. E conhecendo, e quem conhece o pastor Davi sabe muito bem tudo aquilo que o senhor já passou, né, as dores e que Deus permitiu que o senhor passasse. Sim. Foi simplesmente para ele poder trabalhar no Senhor. Glória e a eu tenho Deus. certeza, pastor Davi, que essa mensagem vai alcançar esta geração. E se Jesus não voltar, 2027, 2028, pessoas vão estar desesperadas, vão ter essa mensagem de luz. Por quê? Porque o Senhor permitiu, através de uma dor, através de ser vulnerável ao Senhor, né, a Deus, abrir o coração do Senhor e ver que é necessidade de cuidar da saúde mental. E, pastor, por favor, o senhor poderia terminar pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe os homens, que dê coragem, graça e que pastores também tenham essa sabedoria na sua congregação de poder identificar isso e ter, né, proporcionar mensagens que leve, através da palavra do Senhor, essa cura para outros homens. Depois, se você quiser agradecer, fica à vontade, tá bom? A última palavra agora é do Senhor. Tá. Primeira coisa que eu queria pedir é que você que é pastor, você que é líder, você que é pai, você que é esposo, cuide da sua saúde mental, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, seus sentimentos. Não é vergonha chorar. O homem ele não é fraco por chorar. Ele é fraco por não conseguir expressar isso, né, por reprimir. Então, procure ajuda se você precisa, identifica isso. Faça uma autoanálise, como diz o apóstolo Paulo. Faça uma autoanálise, olhe para dentro de você um pouco e procure se cuidar. Ao menor sinal de desgaste, procure aí o seu pastor, sua liderança, procure um amigo de confiança, estruturado, ou procure uma ajuda profissional. Não é vergonha, não é vergonha. Isso até mérito, tá bom? Sua família vai agradecer, sua esposa vai agradecer, seus filhos, as pessoas que convivem no seu ciclo social vão agradecer. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. E se a gente puder fazer uma oração, vai fechar com... Com certeza. Por favor, nos abençoe e abençoe quem está nos ouvindo. Então vamos lá. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor. Obrigado, gratos pela oportunidade de ter voz dentro desta área da saúde mental, principalmente a saúde mental masculina. Obrigado, Jesus. Como é importante a gente entender que esse tema é um tema que precisa ser discutido, precisa ser dado voz, precisa ter luz sobre ele. Nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida dos idealizadores desse serviço, que o Senhor abençoe a vida do pastor Felipe, toda a sua equipe, todos os colaboradores desse podcast, que o Senhor abençoe de forma poderosa, ricamente, dando a eles cada vez mais a competência necessária, as estratégias necessárias, a inteligência para desenvolver temas tão importantes e atuais como esse que tratamos neste dia. Que o Senhor possa continuar guardando a vida de pastores, de líderes, de homens, Senhor Deus, que carregam traumas, que carregam luto, que carregam aflições e angústia dentro dos seus corações, mas têm dificuldade de se expressar. Que o Senhor possa ajudá-los e que o Teu Espírito Santo, que é quem nos ajuda com tudo isso, é quem faz com que saibamos cuidar dos nossos filhos, tratar a nossa vida como um todo, possa estar sobre cada um. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.